Um livro é a vida secreta de um escritor, o obscuro irmão gêmeo de um homem. William Faulkner. Este é o cenário de uma história que quase todos os habitantes do planeta conhecem. A história de uma viagem que se passa nos campos, povoados e caminhos da Península Ibérica nos primeiros anos do século XVII. Uma história que chegou até nossos dias e que segue atual. Mas o que fez essa obra se tornar tão conhecida desde o momento em que foi publicada até os dias de hoje? Por que ela é considerada a obra máxima da literatura castelhana e uma das mais importantes da literatura universal? Por que segue atual? Para tentar descobrir, percorreremos os lugares onde o romance foi situado e conheceremos a vida intensa de seu autor. Preparem-se para compreender o que existe na essência, mesmo que não escrita, de uma das maiores obras literárias de todos os tempos. Cervantes e a lenda de Dom Quixote, o espírito de um livro. Há 400 anos, foi publicada uma obra que influiu de modo determinante na produção literária que a sucedeu. Dom Quixote e Sancho Panza, os personagens, ou seu autor Cervantes, já apareceram em selos, moedas, medalhas, ilustrações, ingressos, logotipos, anúncios publicitários e cartéis, e deram nome às ruas, praças, avenidas, restaurantes, hotéis, aviões, barcos e cinemas. Após sua publicação, o livro já havia sido traduzido para o francês, o inglês e o italiano. Hoje está traduzido em todos os idiomas escritos. Ao longo de seus 4 séculos de vida, foi o livro mais publicado depois da Bíblia. E claro, hoje em dia, quase todo mundo tem opinião formada sobre a obra. Para alguns, trata-se da encarnação da alma espanhola. Ein Genie, das es gewagt hat, gegen den Strom zu schwimmen. Era un home molt equivocat. He imagined things to be different than they are. Outros dizem que representa a dicotomia existente nos cidadãos ocidentais. Un romántico, un soñador, un poquito ingenuo, y un poquito loco. No, era soñador. No era boig. Penso que era ingenuo, não? Para outros é a própria essência do ser humano. Angeschnitten, nicht ganz gelesen, aber zum Teil, ja. The story of a man whose life went so wrong. Foi o último grande sonhador. Pour moi, Don Quichotte, c'est l'essence de l'Espagne. Para mim era pouco. O fato é que temos um livro que influiu de maneira determinante na literatura, no pensamento, na filosofia, na arte e em qualquer outra expressão da criação humana. Um livro que todo mundo conhece, mas que muitos não leram. Mas afinal, quantas pessoas leram a Ilíada? Ou a Divina Comédia? Até mesmo a Bíblia? Comecemos pelo princípio. No prólogo, o próprio autor Miguel de Cervantes diz que a obra é uma investida contra os livros de cavalaria com o objetivo de desmontar o maquinário despropositado desse tipo de leitura. Poucas obras literárias expressam tão claramente seu propósito. No se hizo esperar el mago. Salió del castillo montado en su alado caballo e se precipitou desde los aires contra su inimigo. Seu protagonista, Alonso Quijano, enlouquece por ler demais os livros de cavalaria e decide se tornar cavaleiro andante e se chamar Dom Quixote. Mas o que são os livros de cavalaria e por que Cervantes queria acabar com eles? En la mano derecha un libro abierto, del que leyendo hacía nacer extrañas maravillas. Eren unes narracions d'aventures a cavallers molt extenses
que tenien una llarga tradició, era una mica fugir de la vida normal, d'allò que veus constantment, i cercar una literatura d'imaginació e, sobretot, de moviment e aventura. No início do século XV, foi criado um invento absolutamente revolucionário. A imprensa pôs os livros ao alcance de todos que sabiam ler. 100 anos depois de Gutenberg ter tornado seu invento popular, os livros mais publicados eram os de cavalaria. As primeiras histórias desse tipo tinham surgido na França no século XII, com a lenda do rei Arthur e do Santo Graal como carro-chefe. Rapidamente, esse tipo de obra se espalhou por toda a Europa. Para que um livro de cavalaria recebesse boa acolhida, precisava ter alguns elementos indispensáveis: exércitos, batalhas, magos, feitiços, poções, damas encantadoras, bosques tenebrosos, cavernas, traições e juramentos. Missões impossíveis e gestos heróicos, praticados por cavaleiros andantes, limpos de espírito e dotados quase sempre de uma força extraordinária ou de poderes sobre-humanos, que enfrentavam dragões, gigantes, monstros, traidores, déspotas, opressores e tiranos. E tudo isso costumava se passar em países distantes e desconhecidos. Era um tipo de literatura que tenia uma grande aceptación por toda manera de público. Es una lectura en voz alta, porque la lectura se hacía muchas veces en voz alta con destino a aquellos que no sabían leer. No século XVI, essas obras se difundiram tanto e a demanda era tão grande que a qualidade dos livros decaiu muito. As histórias eram cada vez mais inverossímeis e a prosa era tão rocambolesca que muitas vezes caía no ridículo. Logo vieram as primeiras críticas. Autores considerados sérios sustentavam que o consumo dessa literatura era nocivo para a sociedade. Aleshores, os moralistes, els autors que volien conduir el gust, van trobar que eren perniciosos pel gust i van lluitar contra ells. Costumava-se dizer que as obras eram banais e absurdas, que deformavam o gosto popular de modo a acostumá-lo a produtos de baixa qualidade. Os críticos denunciavam também que elas traziam quantidade intolerável de sexo, confundiam realidade e ficção e não transmitiam qualquer tipo de valor moral ou ensinamento. Curiosamente, as acusações da época eram idênticas às feitas hoje com relação a certos conteúdos televisivos. ¿Qué hay detrás de este acto de lectura del lector que está leyendo o bien patrañas o bien libros, novelas ejemplares? Quizás se podría encontrar un paralelismo entre, por ejemplo, este tipo de programa y, no sé, una película que realmente corresponde a una finalidad artística auténtica. Então, durante a juventude de Cervantes, disseminou-se a ideia de que os livros de cavalaria eram uma espécie de lixo cultural. Y Don Quijote, en el fondo, más que imitar a los libros de caballerías, lo que quiere es imitar a los que imitan en la vida diaria los libros de caballerías. E o Quixote é exatamente uma paródia escancarada desse tipo de livro. Em cada uma de suas aventuras, os cavaleiros andantes são ridicularizados, assim como suas façanhas, seu modo de agir e falar. Pode-se dizer que o livro foi um best-seller, porque abordou códigos comuns a todos os europeus. Bem, Cervantes decidiu escrever uma história com a clara intenção de acabar com esses livros, que, segundo ele, não aproveitavam a ninguém, mas saciavam a sede do leitor. Tudo bem, mas desde o século XVII, ninguém lê livros de cavalaria. Mesmo assim, Dom Quixote continua sendo reeditado. Por quê? Talvez porque seu autor tenha sabido captar a complexidade do tempo em que vivia. Durante a vida, Miguel de Cervantes foi testemunha de alguns dos acontecimentos mais importantes de sua época. Nasceu em Alcalá de Henares, em 1547, no seio de uma família de classe média. Ainda muito jovem, feriu um nobre chamado Antônio de Segura em um duelo.
Nessa época, os duelos estavam proibidos e a pena para os infratores era a amputação da mão direita. Para evitar a sentença, Cervantes fugiu dos domínios do rei e se dirigiu a Roma. Hay un cardenal que se llama el cardenal Gaspar de Cervantes de Gaete, pariente suyo, y que a lo mejor lo enchufó. Lo enchufó y le permitió entrar al servicio de Aquaviva. O cardeal Giulio Aquaviva era um influente prelado da Cúria Vaticana e durante vários meses Cervantes fez parte de seu séquito. Tudo parece indicar que sua estada em Roma alimentou seu caráter curioso e autodidata, e Cervantes lia tanto os clássicos como os escritores e pensadores do Renascimento. Mas o jogo de intrigas e a rotina hedonista da corte romana estavam muito distantes da vida de ação e aventuras que ele ansiava. La entrada en la milicia era una de las soluciones de vida, de encontrar un modo de vida más atractivas para un hombre de pocas posibilidades económicas. Cervantes se alistou na divisão da Marinha sob o comando de Dom Diego de Urbina. Em 1571, sua companhia embarcou em Nápoles com destino a Messina, onde se reuniram as armadas espanhola, veneziana e pontifícia para formar a Santa Liga, que sob ordens de João de Áustria, irmão bastardo do rei Filipe II, iria enfrentar a esquadra turca. Em 7 de outubro de 1571, no Golfo de Lepanto, cristãos e muçulmanos se enfrentaram pelo domínio do Mediterrâneo. Durante 4 horas, mais de 60.000 homens combateram em uma das batalhas navais mais grandiosas da história. Cervantes combateu na linha de frente, a bordo da galera Marquesa. Tinha 24 anos e seguiu no combate após ter sido ferido no peito e no braço esquerdo. Es evidente que Lepanto fue un acontecimiento trascendental para él, es decir, que lo recuerda constantemente y cuando se retrata a sí mismo en el programa de los ejemplares, dice, bueno, se retrata como soldado de Lepanto y como el autor del Quijote. Y efectivamente se portó muy valientemente, los testimonios que conservamos lo confirman. No fim, a vitória foi da Santa Aliança. Das 300 embarcações turcas, somente 50 escaparam. As outras foram capturadas ou afundadas. Morreram 8.000 cristãos e 25.000 muçulmanos. Cervantes se restabeleceria de seus graves ferimentos e ainda participaria das campanhas de Narvino, Tunis e La Goleta, mas nunca recuperaria o movimento da mão esquerda. Después de Lepanto es un hombre herido, un hombre que se recupera de sus heridas y que luego, claro, en las demás ocasiones en que se encuentra no pudo estar, digamos, en primera línea. Entonces es una vida quizá que ya no corresponde a sus aspiraciones. Em 1575, ele decidiu voltar à Espanha. Partiu de Nápoles com destino a Barcelona, mas pouco antes do fim da travessia, sua galera foi atacada por piratas turcos. Cervantes foi feito prisioneiro, levado a Argel e vendido como escravo. Seu amo pediu um resgate de 500 escudos, quantia que superava em muito as possibilidades de sua família. Ele teria pela frente 5 anos e meio de escravidão. Esse período no cativeiro marcaria sua vida e também sua obra. Mas façamos um parênteses e voltemos ao livro e à pergunta que tentamos responder. Por que Dom Quixote segue sendo atual? O Quixote é uma história protagonizada por um fidalgo. Mas o que é um fidalgo? Na Idade Média, a sociedade se organizara em 3 grandes estamentos: os que rezavam, os que trabalhavam a terra e os que faziam a guerra. Mas no século XV, com a retomada de Granada, a Península Ibérica iniciou um período de paz. Lo que pasa es que en España hay una importancia numérica de los hidalgos que es
el resultado de la reconquista. Entonces se multiplican estos hidalgos y viene un momento en que su función guerrera já não se justifica como podia justificar-se antes. Os fidalgos eram herdeiros dessa casta guerreira que ficou totalmente sem função. Eram a baixa nobreza que, segundo os costumes, só podia viver de suas rendas. Alguns se prendiam nostalgicamente a uma glória familiar que no início do século XVII já estava muito distante. Alonso Quijano, o velho fidalgo, é um expoente desse estamento social deslocado. E assim, quando enlouquece, resgata a velha armadura de seu bisavô, se transforma em Dom Quixote de La Mancha e decide sair em andanças com o propósito de mudar um mundo que não o agrada, que ele não quer e não pode compreender. E o que dizer de Sancho Panza? O que ele representa nessa história? ¿Quién sabe si en pocos días no pueden? O que é inegável é que Dom Quixote e Sancho Panza são uma autêntica dupla de sucesso. Correspondem a um arquétipo que se repete em infinitas narrações de ficção. R2-D2 e C3PO, o Gordo e o Magro, Abbott e Costello, Asterix e Obelix, Walter Matthau e Jack Lemmon, Huckleberry Finn e Tom Sawyer. Se um é rechonchudo, o outro é espigado. Se um é ousado, o outro é conservador e um pouco medroso. Se um é culto, o outro é prático. Se um é passional e irrequieto, o outro é pensativo e formal. Hoje em dia isso nos parece normal, quase evidente, mas se trata de uma combinação que funcionou ao longo dos séculos e que se popularizou pela primeira vez com Dom Quixote e Sancho Panza. Der Weltfremde, der edle Ritter, der gegen Windmühlen kämpft, der sich dauernd Dinge erträumt und sie auch in der Realität sieht, der Phantast, der Herr und der bodennahe Diener, nicht der weltkluge Diener als Paar, das ist eine Paarung, die wir auch in unserer Wirklichkeit immer wieder sehen, diese Art von Konfrontation und von Paarung, die einen bleibenden Realitätsbezug hat bei wechselnden Zeiten. Dona la visió ideal i la visió realista dels esdeveniments i del paisatge i del món de la Manxa, on no passa res. Però aquestes parelles són molt freqüents en literatura. Conan Doyle utilizou o recurso com Sherlock Holmes e o Dr. Watson, Dickens em Pickwick e Tolkien com os Hobbits Frodo e Sam, dois personagens que se complementam com pontos de vista diferentes sobre cada episódio. Mr. Holmes? What? This morning, allow me to congratulate you on a brilliant bit of deduction. Dois personagens que discutem agilizando a narrativa, que brigam e se reconciliam, que evoluem, influenciando-se reciprocamente. Ya verás, Sancho, cuando venga a la luz la historia de los portentosos hechos que estamos a punto de protagonizar. ¿Y de comer qué? Un alimento espiritual. ¡Joder! Será la edad de oro, donde saldrán a la luz famosas hazañas dignas de tallarse en bronce. Ahí se trata de dos amigos. Ahí se han encontrado en lo mejor donde dos seres humanos pueden encontrar, ¿quién? En el respeto mutuo, en la comprensión mutua y en esa capacidad de decir, pues aquí tengo ahora un amigo. A mi la relació que més m'interessa i que més em commou és que és una relació d'amistat. El Quixot i Sancho es fan amics, i són amics. Don Quijote se preocupa de Sancho como una persona se preocuparía por un hijo, ¿no? Y Sancho se preocupa de Don Quijote como un joven se preocuparía por su padre o su abuelo que ha perdido un poco la cabeza, ¿no? Nos hemos divertido tanto juntos. De acuerdo, no tiene un ochavo y con él se pasan hambre y fatigas. Pero es el único señor con el que me he topado en toda mi perra vida.
Dicen que está loco. Pero loco o santo quizás sea lo mismo. Trata-se realmente do senso comum e da paixão, da fé e da razão, do pragmatismo contra o ideal, contra os sonhos. São partes complementares de uma mesma coisa, a condição humana. Es un tipo de división de lo humano que ha impregnado la filosofía, la literatura, la mitología. Es una de las razones por las que el Quijote llega tan fácilmente a públicos tan distintos y también a épocas tan diferentes, ¿no? Lo único que no es ridículo son las pasiones humanas elementales, las fundamentales. Entonces, el ser humano está completamente al descubierto en el Quijote, en esa obra. Y eso, llegar a los elementos esenciales del ser humano, no va a pasar de moda jamás. Bem, talvez a obra seja um clássico porque combina personagens opostos e complementares, mas também combina o trágico e o cômico de maneira magistral. É evidente que o grotesco e o absurdo estão presentes em Dom Quixote. Mas para começar, destacaremos um ponto de fato inovador, a comicidade visual, que se identifica diretamente com as comédias dos primórdios do cinema. La visualización virtual, digamos, de estos episodios que se teatralizan dentro de un ambiente de farsa. Claro, son episodios que se prestan precisamente a una traducción plástica. ¿Qué dice este hombre? Cervantes narra os acontecimentos dedicando especial cuidado à composição de imagens, de modo que o leitor possa visualizar o que lê. Muchas de las escenas y algunas de las más divertidas del Quijote a lo que recuerdan son a las viejas películas mudas de Chaplin o a los dibujos animados o a las farsas de títeres donde todo acaba en garrotazos pegándose los unos contra los otros. As trombadas, as quedas, os choques tão próprios das comédias já provocam o riso dos leitores do Quixote no século XVII. Trata-se de algo tão universal que continua soando cômico 400 anos depois. El Quijote o imparte o recibe golpes atroces, terribles, en razón de malentendidos, y eso, en lugar de movernos a compasión, nos mueve a risa, a carcajada. Muitos se atrevem a dizer que se Cervantes tivesse vivido no século XX, teria sido diretor de cinema. É impossível garantir. Talvez seja uma casualidade, mas estas imagens de 1903 correspondem à primeira adaptação para o cinema de um texto original. É um filme de 5 minutos sobre as aventuras de Dom Quixote de la Mancha. No famoso livro de Ludovico Ariosto, Orlando Furioso, que sem dúvida Alonso Quijano leu, o protagonista, refém da ira, se retira às montanhas. Nu como um ermitão, Orlando chora a dor de um amor não correspondido. Um episódio dramático demais para que Cervantes não o aproveitasse e ridicularizasse. Ya lo creo que puedo jurar que está loco. Mas além das piadas visuais, também aparece o absurdo como forma cômica. Alza el yelmo. Por Dios que la vacía es buena y que vale un real de a 8 como Com a intenção de ridicularizar seu personagem, Cervantes o faz percorrer a Espanha com uma vasilha de barbeiro na cabeça. ¿De qué te ríes, Sancho? Já vimos que o romance contém alta dose de humor, mas para muitos, o Quixote é também um dos livros mais tristes já escritos. Para compreender a parte trágica da obra, voltaremos ao autor que havíamos abandonado em uma escura cela do norte da África. Ele ainda estava preso em Argel, já levava 5 anos e meio no cativeiro. Tentara fugir sem sucesso em 4 oportunidades, até que sua família conseguiu dinheiro suficiente para pagar seu resgate. Quando voltou à Espanha em 1580, ele já estava com 33 anos, não tinha dinheiro e já não era um homem jovem. Em 1585, publicou seu primeiro romance, A Galateia, uma narração de gênero pastoril, bastante típica na época que não lhe permitiu solucionar seus problemas econômicos. Se ha estado mal sacado este trasunto.
Então tentou a sorte no teatro, o verdadeiro espetáculo de seu tempo, mas suas estreias também passaram despercebidas. Després què vol? Doncs sobresortir a les lletres. És a dir, jo crec que hi ha una ambició a Cervantes, de qualsevol de les dues maneres, com a combatent, com a militar o com a escriptor, i que això es nota, ¿no? El teatro de Cervantes, que es excelente, sin embargo, se ve reemplazado pronto, habiendo tenido un discreto éxito, por las comedias de Lope de Vega, más animadas, más imaginativas en ciertos aspectos, más irreales, más cercanas, en cierto modo, a la comedia musical que al teatro. Mais tarde, ele viveu em Sevilha, onde trabalhava como comissário de víveres para as galeras reais. Ou seja, era uma espécie de coletor para a chamada Armada Invencível. Isso obrigou o autor a percorrer grande parte da Espanha com a desagradável tarefa de confiscar cereais e azeite. Provavelmente era a pior coisa que podia ocorrer a alguém que se considerava um aventureiro. Mas essas viagens também lhe proporcionaram experiências inestimáveis. Os caminhos, as paisagens, as pensões onde se hospedou e o curioso elenco de viajantes que circulavam pela Espanha no século XVI eram uma fonte inesgotável de ideias e situações que anos mais tarde acabariam refletidas em sua obra. A antiga Venta del Capitán permanece em pé a duras penas, depois de meio século de abandono. Tudo parece indicar que Cervantes se hospedou nela muitas vezes e que também nela situou alguns dos episódios memoráveis de Dom Quixote. Em 1590, o rei se negou a lhe conceder um cargo na América. Em 1597, sua trajetória obscura chegou ao fundo do poço. Ele foi encarcerado em Sevilha por ter atrasado pagamentos. Ha pasado por una serie de desilusiones. Es decir, que Cervantes en ese momento ha conocido el mundo de la guerra, de Lepanto, el cautiverio, bueno, ha tenido unas aspiraciones literarias que al parecer no han dado exactamente lo que esperaba y no ha conseguido el premio de sus servicios. Entonces es un hombre, yo no voy a decir amargado, pero en fin, por lo menos desilusionado. Quando Cervantes foi preso, já estava com mais de 50 anos. É bem provável que na cela, em um dos piores momentos de sua vida, tenha decidido escrever Don Quijote de la Mancha. La novela refleja inevitablemente una cierta medida de desencanto, que en parte sin duda será autobiográfico. Una cárcel, si acaso, en el sentido de encontrarse en un mundo más pequeño, más modesto que el que él había soñado. A amargura da obra não foi apreciada por seus contemporâneos, que a leram apenas como um divertimento. Mas é evidente que a tragédia existe com toda a força. Esteve sempre lá, oculta, ainda que tenha saltado aos olhos dos leitores somente um século e meio mais tarde. No século XVII, um louco era fundamentalmente alguém que fazia rir. Mas o século XVIII foi o século das luzes, e a razão se transformou num instrumento para conhecer o mundo. O louco se converteu em um ser incapacitado. La realidad es que el enfermo mental que puede representar a Don Quijote es un enfermo que no es tolerado, sobre todo en el siglo XVIII y XIX, o incluso en el siglo XXI. No es tolerado. Y esa intolerancia no es lo que se ve en el Quijote, eso es algo más reciente. Mais tarde, com a chegada do romantismo no século XIX, ainda surgiria uma nova visão trágica. O louco se transforma em herói. Um herói que tem o valor de tentar ser o que quer ser e que está irremediavelmente fadado ao fracasso. Don Quijote se empecina en no ser él, en ser ese otro que de alguna forma le ha hecho salir de su casa y entrar en esa especie de mundo paralelo, onde estaría, según la definición de Rimbaud, la vraie vie, la vida auténtica. Yo creo que
la parte trágica en el fondo quizá tenga que ver con la imposibilidad de ser otro. Bueno, como todas las grandes novelas, pues El Quijote no es una novela, es muchas novelas, y cada época, cada cultura destaca aquello que está más cerca a su propia sensibilidad, ¿no? Já vimos que na obra o trágico e o cômico são combinados de modo magistral, mas isso não era algo totalmente novo. Então, o que há no engenhoso fidalgo Dom Quixote de la Mancha que seja realmente inovador? Mejor que vayas tú solo al Toboso. Sí. Y una vez allí le anunciarás mi A visita. crítica literária aponta Quixote como um livro em que nasce um novo gênero. Se puede clasificar Don Quijote como la primera novela moderna, pero no seguramente el primer narrador moderno. Yo no creo que Cervantes haya inventado eso. No hay más que leer el primer capítulo de Don Quijote para ver que hay ahí mucho de un señor que se sentó, que tiene un auditorio pequeño o grande y que le va a contar una historia. En un lugar de la Mancha, etcétera, etcétera. Este es el narrador oral. Dom Quixote começou a ser escrito como um relato breve, mas Cervantes logo se deu conta de que a trama funcionava bem e decidiu alongá-la com quase 50 capítulos. Yo creo que Cervantes improvisa mucho a largo. Yo creo que hay momentos en que Cervantes se habrá encontrado con y eso seguramente porque ocurre a todos, se ha encontrado con un problema y ahora cómo es que yo voy a resolver esto. Y lo resuelve no fríamente, pero resuelve por la intuición, por el instinto casi. Sencillamente lo introduce y espera que la cosa funcione. I lo meravelloso és que funciona. Jo crec que la novetat és total. És a dir, Cervantes està primer donant-nos una taula de trucs, és a dir, una possibilitat enorme d'observar com s'està fent una novel·la. És a dir, mentre estàs llegint a Cervantes, sobretot si ets un escriptor, te n'adones que estàs veient la mateixa matèria amb la qual ele trabalha. Cervantes conseguiu contar uma história e fazer parte dela ao mesmo tempo. Um jogo narrativo em que realidade e ficção se confundem a tal ponto que a maioria dos personagens surgidos na segunda parte haviam lido a primeira. Y me dijo que ya andan libros la historia de vuestra merced con el nombre del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y dice que me mientan a mí con el mismo nombre de Sancho Panza y a la señora Dulcinea del Toboso. Yo te aseguro, Sancho, que debe ser algún sabio encantador el autor de nuestra historia. Até agora vimos que a obra é uma paródia dos livros de cavalaria com personagens que respondem a um arquétipo que funciona e que mescla magistralmente tragédia, comédia, realidade e ficção. Mas o que Dom Quixote representa atualmente? O ingênuo. Para muitos, representa a ingenuidade, porque pretende restaurar a Era de Ouro, uma época ideal do passado, um lugar ordenado onde todos os homens são nobres e limpos de espírito, onde o bem sempre vence o mal. Dom Quixote procura Camelot, o castelo do rei Arthur. Quer ser um de seus cavaleiros para defender os fracos e derrotar os opressores. El Quixot té molt d'ingenu, sobretot creure's que només pel fet de que ell es crea a si mateix existeix. Però clar, això només ho pot pensar algú que creu que el que diuen els llibres és veritat i només pot ser un gran ingenu. En él hay una apuesta por la decencia, por la honradez y por la integridad del ser humano. Após ser nomeado cavaleiro, ele já está pronto para as aventuras e precisa encontrar alguém a quem ajudar. Y a pocos pasos que entró por el bosque, vio atada una yegua a una encina y atado en otra a un muchacho desnudo de medio cuerpo arriba, que era el que las voces daba, y no sin causa, porque le estaba dando con una pretina muchos azotes un labrador de buen tallo. ¡Teneos, descortés caballero!
Montad vuestro caballo y tomad vuestra lanza. Don Quixote liberta o menino e obriga o lavrador a dar sua palavra de que não voltará a maltratá-lo. Y mirad que lo cumpláis como lo habéis jurado. Si no, por el mismo juramento os juro de volver a buscaros y a castigaros, y que os tengo de hallar aunque os escondáis más que una lagartija. Él cree que la palabra compromete. Él cree que la palabra no es humo, que no es un mero gesto hipócrita, mentiroso para salvar una circunstancia determinada, sino una expresión profunda de una convicción y de una decisión. Eso es lo que nos conmueve en el Quijote. Él es una persona capaz de encarnar, digamos, una visión tan decente, tan generosa de lo humano, que nos hace sentir sucios. Don Quijote cree en un mundo estable, donde las cosas son como son y para siempre. Y el problema con que se encuentra es que el mundo cambia, que los personajes no son como debían ser, sino como la realidad los ha hecho. No mundo dos cavaleiros, a palavra dada é garantia de cumprimento, mas a realidade é muito diferente e La Mancha não é Camelote. O louco lúcido. Don Quixote nos mostra uma maneira diferente de ver o mundo. Para alguns pode ser uma forma de loucura, para outros é lucidez. Sua aparente demência lhe permite ver coisas que os outros ainda não veem. Hay algunas de las pulsiones de solidaridad pura o de denuncia pura que viven dentro de algunos comportamientos de jóvenes, sobre todo ligados a ONGs con un objetivo concreto, que sí tienen esa dimensión quijotesca en el sentido mejor del término, ¿no? Uma das aventuras mais conhecidas e que gerou mais simbolismos é aquela em que Don Quixote e Sancho Panza se encontram com 30 moinhos de vento no campo de Criptana. La aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o poco más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas. ¿De qué gigantes habláis, mi amo? Es que no los ves, agitando sus enormes brazos retadores. ¿Dónde ve vuesa merced tales gigantes? Lo que se mueve son las aspas de los molinos de viento. ¡Rendíos a mi fuerte brazo! ¡Rendíos ante Don Quijote de la Mancha! ¡Defendeos o entregadme vuestra voluntad! ¡Moriremos matadores! Y entonces él ataca a los molinos como una manifestación de rebeldía y de inconformidad. Y en eso también el Quijote pues está encarnando una actitud que es profundamente humana, la de la insatisfacción, la del rechazo del mundo tal como es. Son gigantes, quiero. Válame Dios, dijo Sancho. ¿No le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía? Que no eran sino molinos de viento, y no lo podía ignorar sino quien llevase otros tales en la cabeza. Sí, es un loco lúcido, es un loco inteligente, un loco que tiene una capacidad para pensar, para expresarse, y unas conductas que son consistentes con su pensamiento. La lucidez que lo coloca a uno más allá de la vida cotidiana, ¿no? Que es una forma de locura, ¿no? La capacidad de anticipación, de ver las cosas que uno no ve, poner el foco en otra parte, ¿no? En el fondo es un anhelo que nosotros tenemos, cansados por la rutina, por ver todas las cosas iguales todos los días, todo y todo. Nos gustaría otra mirada, otra capacidad de mirar las cosas, y eso la tiene. ¡Ese monstruo ha raptado a una princesa! ¡Pero yo la liberaré, Sancho! ¡Espere, señor! ¡No deje que el diablo le engañe! ¡Y solo una vez! ¡Detente, bellaco! ¡Alto ahí!
Señora, yo os liberaré de ese maligno aparato. Segundo esta interpretação, os moinhos são máquinas, uma metáfora da modernidade. Dom Quixote os enfrenta porque descobre o monstro que eles escondem, porque intui que seu verdadeiro inimigo é o presente. Ele quer voltar ao passado e essas máquinas são o futuro, inimigos que têm de ser destruídos. Orson Welles recorre a esta interpretação em sua adaptação pessoal do romance. A cuidar-se, xiflado! Era l'enfrontament de l'home amb aquesta maquinària que es pot prendre perfectament per un gegant. Quan nosaltres en una carretera anem i veiem les deixalles de la civilització industrial amb aquelles cimenteres, pensem també, jo moltes vegades penso que es tracta de gegants. És a dir, és l'home sobrepassat per la màquina, no? Quedas avisado, Frestol, de nada han de valer tus malas artes contra la bondad de mi espada. O Idealista. Dom Quixote criou um mundo feito sob medida para ele, em que as regras da cavalaria são a lei. Ele é o xerife desse mundo ideal e somente diante do perigo fará a lei ser cumprida. El que sí està clar és que el cavaller, l'andant, és a dir, és com una mica l'heroi dels westerns americans, que pren la justícia per la seva mà i que fa en cada moment allò que ell considera que ha de fer. I això és el Quixot. En psicología hay un término que es el superego, ¿no? El superego es la parte nuestra que tiene los ideales, que tiene lo que deberíamos hacer, ¿no? Y en este sentido, pues probablemente Don Quixote pues representa essa parte idealista. Outro episódio que recebeu inúmeras interpretações é a aventura em que Don Quixote e Sancho cruzam com um grupo de presos. ¿Cómo gente forzada?, preguntó Don Quijote. ¿Es posible que el rey haga fuerza a ninguna gente? No digo eso, respondió Sancho, sino que es gente que por sus delitos va condenada a servir al rey en las galeras de por fuerza. Esto encaja perfectamente en la ejecución de mi oficio. Liberar a los cautivos y socorrer a los miserables. Don Quixote interroga todos os presos, mas como não vê motivos para que estejam acorrentados, ele inicia uma discussão com o capitão que os guarda. Váyase vuestra merced, señor, norabuena su camino adelante, y endrécese ese bacín que trae en la cabeza, y no ande buscando tres pies al gato. Vos sois el gato, el rato y el bellaco, respondió Don Quijote, y diciendo y haciendo, arremetió con él tan presto que sin que tuviese lugar de ponerse en defensa, dio con él en el suelo malherido de una lanzada. ¡Venga! ¿Por qué lo hace? Porque para él la libertad está por encima de la justicia. La libertad humana es algo tan importante, tan trascendental, tan sagrado, que uno puede enfrentarse a los poderes terrenales en nombre de esa soberanía libérrima que lo lleva a él a poner en libertad a los delincuentes. Y ahora, en recompensa de haberos concedido la libertad, os ordeno que inmediatamente vayáis todos al Toboso y que allí coloquéis esas pesadas cadenas a los pies de la dama de mis pensamientos. Don Quixot, símbol de l'alliberador, el que lluita contra l'opressió, contra l'encadenament. Ara ja s'ha encarregat Cervantes primer d'explicar que tots són uns malfactors. Hoje, Don Quixote é também um símbolo da perseguição de um ideal e da luta por causas perdidas. Para os leitores de nosso tempo, é um personagem utópico que acredita em uma justiça universal e, portanto, está condenado ao fracasso. Ell no pot fer altra cosa al davant d'aquella corda de presos. Els ha d'alliberar, perquè la seva missió és aquesta, no? I aquest fet és que després, doncs, la pluja de pedres que li cauen a sobre és terrible. I clar, el pobre Don Quixot no ho entén, perquè els pressupostos seus són els de l'utopia, són els d'una altra època.
Em 1605, quando foi publicada a primeira parte de O Engenhoso Fidalgo Dom Quixote de la Mancha, Cervantes residia em Valladolid. Sua obra se transformou em um sucesso editorial sem precedentes, mas apesar de ter criado uma história que comove até hoje, ele não conseguiu obter prestígio como homem de letras. Cervantes no escribe ninguna epopeya, no escribe estas obras ambiciosas que, digamos, significaban un alto grado de reconocimiento por parte del público. Escribe este libro que no entra en ningún... no se puede encasillar, digamos, en el sistema de organización de literatura d'aquell entonces. Ell està innovant i en aquest sentit doncs, sí que fa una cosa interessant, però qui el llegeix sobretot? Doncs, no el llegeixen els més il·lustrats, no el llegeix doncs, la gent que amb ell doncs, li interessaria. Cervantes quiere hacer una literatura de la vida, de la realidad, de la humanidad. Y eso sencillamente no estaba de moda. No era lo que presidía el panorama y la actividad literaria de la época. Cervantes envelhecera e seguia com problemas econômicos quando, na primavera de 1610, o conde de Lemos estava em Barcelona fazendo preparativos para a posse do cargo de vice-rei de Nápoles. O conde encarregou 2 poetas da formação de uma espécie de corte literária remunerada que deveria acompanhá-lo até seu novo destino. Tudo parece indicar que no verão daquele mesmo ano, Cervantes se dirigiu a Barcelona com a intenção de falar com o conde de Lemos e partir com ele para Nápoles. Diante do antigo porto de Barcelona, bem perto do mar, ainda se conserva um edifício em que, segundo a tradição, Cervantes se hospedou. Por fim, o conde partiu sem o receber. Da janela de seu quarto, ele conseguia ver os barcos de Lemos se distanciando no horizonte. Havia perdido a última chance de resolver seus problemas econômicos e de obter o reconhecimento literário que merecia. As más notícias, porém, ainda não haviam acabado. Em 1614, um tal Avellaneda escreveu e publicou uma continuação das aventuras de Quixote. Cervantes se viu obrigado a responder à ofensa escrevendo a verdadeira segunda parte da obra. Uma segunda parte definitiva. Dom Quixote tinha de morrer. Eso lo vive evidentemente como una agresión, una agresión. Y claro, la segunda parte del Quijote es un desquite frente a Avellaneda. Dom Quixote e Sancho Panza concluem suas andanças na praia de Barcelona. Como em diversas narrações ao longo dos tempos, o herói enfrenta o duelo final. Seu velho amigo e vizinho, o doncel Sansão Carrasco, disfarçado como cavaleiro da Branca Lua, o desafia. O derrotado teria de renunciar à sua dama e abandonar o exercício da cavalaria. Però a mi l'escena que més m'impressiona de tot el Quixot és precisament la que ell, vençut, aquí a la nostra platja, diu Dulcinea és la dona més hermosa del món i jo el més desgraciat i per tant doncs mata'm, però jo no puc renunciar a dir això, no? Dulcinea del Toboso es la más hermosa mujer del mundo y yo el más desdichado caballero de la tierra. Aprieta, caballero, la lanza y quítame la vida, pues me has quitado la honra. Això em sembla a mi l'escena més màgica, perquè és algú que està dient demana la mort però no renunciar al seu ideal, al seu principi. Em 400 anos, o espaço urbano de Barcelona mudou consideravelmente. Mas no início do século XVII, a praia estava no lugar onde hoje vemos uma escultura pop. Bem diante dessa escultura está a casa que hospedou o autor. No balcó d'aquella casa es veu a mà dreta Montjuïc i a mà esquerra es veu el lloc on va tenir la rendició de Don Quixot abans del cavaller de la Blanca Luna. Muitos especialistas buscaram paralelismos entre a vida de Cervantes e Dom Quixote.
É possível que seja apenas uma casualidade, mas o lugar onde Cervantes sofreu sua maior derrota pessoal é o ponto exato onde seu grande personagem foi vencido definitivamente. Dom Quixote, cumprindo sua palavra de cavaleiro andante, abandona as armas e retorna à sua aldeia. É o final de um sonho e a vitória da realidade. De novo em La Mancha, Alonso Quijano recupera o bom senso, renega os livros de cavalaria e morre ao lado dos seus. Debe morir cuerdo. Debe morir tomando los sacramentos, confesando y comulgando como un hidalgo. Y ese es un premio. La historia ha empezado mal, toda la vida de Don Quijote en su última etapa ha sido una locura, pero Cervantes le premia dándole lo mejor que puede esperar un español de su tiempo, una buena muerte. Don Quijote no se muere, porque quien se va a morir es un señor hidalgo, pobre hidalgo, llamado Alonso Quijano. Desde mi punto de vista, es fundamental. No es el Quijote que muere, sino Alonso Quijano. Hay una visión tan generosa, tan noble, tan decente, ¿eh?, de lo que es el ser humano, y sobre todo el ser humano a través de la palabra, a través de aquello que dice, que justamente por eso hemos convertido el Quijote en una especie de modelo, ¿eh?, de idealismo, de generosidad, de la mejor cara que tiene el ser humano. Entonces el Quijote es el otro que no podemos ser, y por eso le queremos tanto. Todos vivimos contándonos historias, imaginando lo que ha de ser nuestra vida. Don Quijote vive eso en unos extremos increíbles, pero por eso mismo nos enseña que nuestra propia vida, la condición humana, consiste en contarse, en contarnos historias. Quan em trobo una persona que em diu que no ha llegit el Quixot, jo li dic, el felicito. Encara li queda en aquesta vida el plaer de llegir el Quixot. Tentamos averiguar por que essa história continua viva 400 anos depois. Nenhuma das respostas é definitiva, mas o certo é que o livro continua cativando quem o lê. Talvez seja porque Dom Quixote e Sancho Panza cavalgam juntos para sempre no mais profundo da alma humana.